Oi, gente, tudo bom? Conforme combinado, eu vou, pelo menos uma vez por mês, fazer um vídeo falando sobre vídeos, falando sobre filmes e séries que vocês podem assistir na internet, ou no cinema, enfim. Eu selecionei alguns aqui que eu acho particularmente bem legal e a maior parte vocês conseguem achar fácil na internet. Aqui mesmo no YouTube vocês vão conseguir encontrar. Eu vou deixar a descrição dos vídeos, dos filmes, aí embaixo na descrição, né? Do lado aí tem uma setinha, vocês apertam ela, vocês veem a descrição do vídeo, logo abaixo do vídeo, né? E lá vai estar o nome dos filmes e os links que vocês podem encontrar, o que está disponível na internet. Começando pelo Brasil, né? Vamos começar falando sobre alguns filmes interessantes brasileiros, séries brasileiras. Uma delas que eu gosto muito, mas muito mesmo, chama-se Família Imperial. Não tem nada a ver com a Família Imperial. Até tem, mas não é esse o foco principal da série. Ela foi feita o diretor dela é o Karl Hamburger, eu acho. Bom, enfim, H-A-M-B, enfim, parece hambúrguer, parece comida hambúrguer, mas enfim, acho que não é, deve ser hambúrguer, não sei. Se alguém souber, comente aí nos comentários. Ele fez o Castelo Rá-Tim-Bum, ele é conhecido por ter feito essa série, que foi super premiada, da TV Cultura e tal, mas ele também fez para o canal Futura uma série chamada Família Imperial. Essa série, ela foi ao ar em 2013, depois por volta de 2013, depois ela também saiu no Disney Channel. É uma série brasileira que fala sobre a história do Brasil. Então, o ponto de partida é bem divertido. É uma família, a tal da Família Imperial, que não tem nada, mais ou menos, não vou estragar a série para vocês, mas é uma família que tem uma casa, se eu não me engano, na Rodovidor, no Rio de Janeiro, há muitos e muitos anos. Há gerações tem essa casa. Então, desde os primeiros imperiais aí da época da vinda do Dom João VI para o Brasil, a família tem essa casa no Rio de Janeiro. E no século XXI, o chefe da família resolveu transformar essa casa num antiquário, onde ele vai morar com 2 filhos, um menino e uma menina, um casal de filhos. A menina Yara, ela tem uma penteadeira no quarto dela que teria pertencido à atriz-avó dela. E ela, por meio dessa penteadeira, do espelho dessa penteadeira, ela volta para o passado. Ela volta para aquela mesma casa, mas em 1800 e bolinha, 1808, 1810, por volta disso. É muito legal, porque assim, além de mostrar a parte histórica, a parte da história do Brasil, mostra o confronto de gerações. Então, imagina uma menina hoje em dia, ela ser chamada, então há uma troca, né? A Yara vai para o passado e a menina do passado vem para o presente. Então a menina que estava lá no passado vem para o futuro e a menina do futuro vai para o passado. E aí tem esse choque, né? Como eu falei, de gerações. Então imagina, a menina do passado se deslumbrando em saber que ela tem toda a liberdade do mundo para ir em festa, para falar no celular, para usar cartão de crédito. Enquanto a menina do passado vê um monte de coisas esquisitas, tipo, ela é chamada para um jantar, no meio do jantar aparece um menino pequeno, baixinho, tal, gordinho, que é o noivo dela. E ela, como assim noivo? Né? Não tem idade para isso. Tal. Então é muito interessante mostrar, é muito interessante como essa série mostra as questões de costumes, né? Como que os costumes foram mudando. E claro, tem a presença, de vez em quando aparece Dom Pedro I jovem, depois vai aparecer o Dom Pedro II, tem uma cena muito hilária do Dom Pedro II, ele era fascinado por fotografia, né? Então a menina lá, e o menino também, que depois vai pro passado, eles estão lá batendo uma foto com o Dom Pedro II. E aí eles demoram horas não, né? Mas muito tempo, até que eles possam se mexer, né? Tipo, não é que nem hoje você pega o celular, a câmera, bate uma foto, acabou, né? Naquela época não, você tinha que posar o tempo necessário para fazer a foto, enfim. Por causa da luz, né? Eu tive isso na faculdade, mas não me perguntem muito tecnicamente isso hoje, eu já não me lembro mais. Mas enfim, o tempo de exposição era importante na época. Então essa série vale muito a pena assistir, é muito divertida, tem todos os episódios na internet, eu vou disponibilizar o link para vocês aí embaixo. Um outro filme sobre Brasil que está na internet chama-se Os Narradores de Javé. Javé é uma cidade pequena,
que vai ser inundada devido à construção de uma represa. E aí eles querem poupar a cidade, eles querem que a cidade não seja invadida pelas águas. Eles não querem perder o que eles têm. E eles descobrem que eles podem ser salvos pelo patrimônio histórico se eles comprovarem que existe uma história, existem tradições, existem várias coisas interessantes na cidade que justifica a sua preservação. Aí a única pessoa que sabe escrever na cidade é o carteiro. E aí ele começa a coletar os relatos das pessoas contando a história de Javé para ele. É muito interessante porque mostra o processo das coletas da história, no caso a oralidade, né? O caso a história oral. E é muito interessante essa coleta de fontes e como essas fontes se contradizem e sempre puxam a sardinha para o lado delas. Então a mulher vai contar que a cidade na verdade foi criada por uma mulher, o homem vai falar que a cidade na verdade foi criada por um homem. E as histórias são muito engraçadas e todo mundo tentando puxar a brasa para sua sardinha para que essa pessoa, essa família também entre na grande história da cidade de Javé. É bem interessante e é bem curioso, né? Porque você vê como que a história ela é relatada, né? Os tipos de fontes que existem e como essas fontes mentem, né? Muitas vezes, né? Nada muito diferente do que a gente não passa escrevendo sobre história. Bom, um outro aqui que eu anotei é o Gigantes do Brasil. Essa série Gigantes do Brasil, ela foi feita pelo History Channel há alguns anos já. Acho que uns 2 anos, 2, 3 anos. Talvez mais. Bom, não lembro. Enfim, eu vou deixar o link aí para vocês. Eu achei a série completa também no YouTube. E ela é curiosa porque ela mostra os grandes empreendedores brasileiros, né? Então, muita gente não sabe quem foi o Faccar. Se bem que o Faccar não era brasileiro. Mas, enfim, o Guini também não era brasileiro, acabou virando brasileiro. Matarazzo, puxa, Matarazzo também não era brasileiro, era italiano. Martinelli, idem. Mauá era brasileiro, tá lá na série. Mauá, Martinelli, Guinle. Então vocês vão descobrir a respeito de como foi construído o Porto de Santos, como que o Matarazzo se tornou um dos maiores empresários da América Latina e do Sul, como que o Martinelli construiu um império e tentou simbolizar ele construindo o arranha-céu mais alto de São Paulo, e por aí vai. É bem interessante a história e está muito bem contada, pelo menos as pessoas assim que eu vi que falaram sobre o Martinelli, falaram sobre o Matarazzo, etc., são pessoas que conhecem sobre o assunto. Tá? Então essas três primeiras dicas são brasileiras. Em lembrança aos 100 anos do assassinato da família imperial russa, né, que agora em 2018, 16 para 17 de julho de 2018, completa 100 anos do assassinato da família imperial, eu vou recomendar um filme que é muito bom. Chama-se The Romanovs, a Imperial Family, os Romanov, uma família imperial. Esse filme, não é sério, esse filme, ele foi feito na Rússia, pós-perestroika, pós-glasnost. Então, muita coisa que tipo, não tem os filmes. Existiam filmes sobre família imperial russa, existiam filmes sobre história russa antes do Gorbachev, mas tinha aquele cunho comunista, né, aquele cunho de propagandista soviético. Porém, esse daí não tem. Também tem, claro, um pouco de saudosismo do passado e tal. Mas o curioso é que esse filme foi rodado na Rússia, fala sobre os Romanov e usa como cenário grande parte dos lugares que os Romanov realmente tiveram. Né? Isso é bem legal. O problema dele é o seguinte, ele está em russo. Então, nas configurações do YouTube, vocês têm que colocar para ter legenda em inglês. Quem não sabe direito inglês, tem uma segunda opção que ajuda, mas não é uma maravilha, que é vocês pegarem e mandarem traduzir a legenda em inglês para português. Vai sair um português super macarrônico, mas pelo menos vocês vão conseguir entender do que fala o filme. Eu considero, e eu tenho uma coleção de filmes russos, tenho vários sobre família imperial,
Eu considero um dos melhores filmes. Um outro filme legal também é A Arca Russa, mas aí tem que gostar muito de cinema e saber muito sobre a história russa para entender o filme. Esse já é mais complicadinho, mas é interessantíssimo porque ele foi feito numa tomada só. Imagina o cara ligou a câmera e só desligou quase uma hora depois. Não teve corte o filme, é um filme muito artístico, que se passa inteiramente dentro do Palácio de Inverno, em São Petersburgo, hoje é Hermitage, boa parte da Hermitage pelo menos, e ele mostra basicamente a história russa, desde a criação de São Petersburgo até o final do Império dos Czares, enfim. Mas é uma coisa assim mais complicada de assistir, tem muita coisa que é subentendida, tem que gostar muito de cinema e muito de história para acompanhar. Um outro filme muito legal que é com o Gerard Depardieu é Vatel, O Banquete do Rei. É uma coisa muito legal que eu nunca imaginei que era verdade. Uma amiga minha, ela estava fazendo faculdade de eventos. E aí eu fui dar uma mão para ela, tal, ela falou, me ajuda a assiste esse filme comigo, tal, para me ajudar um pouco, eu tenho que dar uma corrigida no que eu escrevi do relatório dele, tal, eu precisava de uma segunda opinião. Aí eu assisti o filme assim, vou ter que assistir esse filme por amizade a ela e tal. Foi muito legal. O Gerard Depardieu, ele faz um organizador de festas. É uma coisa assim, bom, se passa na França, em algum desses Luizes bem antigos aí, Luís 13, 14, alguma coisa assim. E ele é contratado por um duque que está recebendo o rei na propriedade dele. E aí o Vatel, ele prepara um grande banquete, grandes festas, grandes eventos para recepcionar o rei. Lembra um pouco assim o que deve ter acontecido na época bem posteriormente, o que aconteceu na época do Congresso de Viena, né, que a Leopoldina descreve as festas e tudo mais que aconteceu. Lembra um pouco. Mas ainda está num período medieval, aí o Vatel. Mas é muito curioso, é muito interessante assim, o quanto eles gastavam com comida, bebida e tal, e os luxos, as ideias criativas. E esse cara realmente existiu, realmente teve essas festas que ele organizou durante mais de uma semana no castelo desse cara para supervisionar o rei, para receber o rei da França. Só que eu não posso contar o final do filme. Vocês assistam o filme, também tem no YouTube, tá? Bom, basicamente esses daí são os mais fáceis de achar, todos eles estão no YouTube. Agora eu vou falar uma outra coisa. Muita gente, quando eu falei The Crown, né, daquele filme, daquela série sobre a Elizabeth, a Rainha Elizabeth II, pelo jeito tem Netflix. Então quem tem Netflix e assistiu The Crown, eu recomendo 2 filmes que estão em cartaz agora. Um é o Churchill, é muito legal, é 2017, ainda está em alguns cinemas, ainda vocês encontram. Mostra assim os 10 dias que antecederam a entrada, a decisão do que a Inglaterra ia fazer durante a Segunda Guerra Mundial. Então o exército inglês está preso na França, e tem uma grande discussão a respeito do que fazer, né? Vamos acabar com isso e conversar com Hitler e tentar a paz, ou, sei lá, vamos esperar eles nos invadirem e acabarem com a Inglaterra. E aí o Churchill assume como primeiro-ministro, meio assim o azarão, ninguém apostava no cara, deram a coisa mais difícil na mão de um cara que ninguém tinha confiança, por N razões, inclusive por decisões precipitadas, por decisões que não deram certo durante a Primeira Guerra Mundial, quando ele era primeiro Lord do Almirantado, se não me engano. Mas é muito curioso. E assim, tem coisas assim, tipo, o Halifax é demonizado e tal, o Hélio Gaspari escreveu sobre isso, eu já tinha notado, várias pessoas também já tinham visto, mas é filme, é Hollywood, enfim, tem que ter um vilão na história. Ele não foi totalmente assim um vilão, mas enfim, colocaram ele como vilão. Mas o ator, que agora me fugiu completamente o nome dele, não sei lá, Goodman, como é que é o nome dele? Esqueci! Bom, é meio se vira nos 30 aqui, né? Então, é meio arca russa, é tudo na primeira tomada. E Gary Oldman! Graças a Deus, lembrei. Gary Oldman, ele tá impecável como Churchill, maravilhoso como Churchill. Aliás, esse cara
puta, mata, né? Não, sem brincadeira. Ele no Drácula, ele fazendo o Gordon no Batman. Meu, esse cara é bárbaro. Esse cara é bárbaro, bárbaro, bárbaro. A voz dele, a impostação dele, tem hora que você não sabe, mas quando que é o Church que tá falando é a gravação. A gravação do discurso que ele fez na BBC. É muito interessante, é muito legal. E aí na série assistam Dunkerque, eu conheço como Dunkerque, mas agora tá todo mundo chamando Dunkirk, acho que é que nem Roraima, de repente virou Roraima, não sei porquê. Mas enfim, Dunkirk também é legal. Eu esperava mais, na verdade. Minha esposa gostou, eu não gostei muito. Eu queria mais bombas explodindo, corpos voando e tudo mais. Mas enfim, é interessante e complementa o Churchill, tá? Esse também tá no cinema. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado das dicas. Um abraço, até a próxima.